Fala, ilustre! Tudo bem? Aqui é o Francis de Cristo, do Evolução Diária, e mais uma vez vamos para um desenho de observação do Red, Angry Bird, vermelho, só que nessa versão do filme. Então, vamos lá. Eu não sei se você assistiu o outro vídeo onde eu faço o desenho de observação do Red no estilo do game, né, do jogo, que ele é bem mais simples, o formato é só redondo, esse aqui, né? Então, se você não assistiu, o link vai estar na descrição desse vídeo ou no card ali em cima. Em algum lugar você vai conseguir assistir esse vídeo. Agora eu vou fazer o desenho de observação do Red versão do filme agora, né? Que está em cartaz. Não sei quando que você está vendo esse filme, mas esse vídeo. Mas neste momento que eu estou gravando, o filme ainda está em cartaz. E eu não vi ainda, mas quero ver. Então eu vou fazer o desenho de observação dele para mostrar como não é só porque é 2D que eu consigo fazer aquele sistema. Até porque esse tipo de desenho de observação não cabe só ao Photoshop, ou enfim, dá para fazer no papel, dá para fazer em qualquer outro lugar, porque é um conceito, né? Então primeiro eu vou identificar aqui a forma básica geral dele, é como se fosse um Minion, né? Um tic-tac gigante aqui, ó. Eu sempre gosto de começar por uma bola, marcando a região da cabeça. Então eu vou começar por essa esfera aqui. E já vou descendo para esse formato aqui, como se fosse uma outra bola aqui embaixo, né? E é um pouquinho mais para frente, né? Como se fosse isso aqui, mais ou menos. Mais uma vez, é legal deixar claro que essa parte do esboço não fique preocupado em fazer uma linha só perfeitinha, que vai do começo até o final e já detalhe, não. Aqui é hora de você rabiscar o papel, né? De você, ou papel, ou, enfim, se você está fazendo um sketch no computador, assim como eu estou fazendo. Mas esse tipo de estudo aqui você pode fazer tranquilamente no papel, tá? Então, aqui ele tem uma barriguinha, já vou puxar um pouco desse formato um pouco mais aberto aqui. E daí tem essa pança aqui que entra aqui, tá? Aqui já está mais ou menos no formato principal dele. Eu vou apagar isso aqui para não confundir, porque a gente vai delimitar aqui o eixo dele, né? O traço central dele na vertical, que passa mais ou menos por aqui. Então aqui a gente vai fazer esse estudo para entender os formatos dele e depois poder fazer um redesign, ou enfim, para poder copiar, né? Fazer uma cópia com mais precisão, deixando ele mais coerente com o que ele realmente é. Aqui então, imaginando deixa eu até mostrar o que eu estou pensando aqui, ó. Imaginando esse círculo aqui da cabeça dele e esse eixo central, você consegue ver, até se você dividir esse círculo no meio aqui, como eu sempre gosto de fazer, além do eixo central, né? Então isso aqui é uma coisa, certo? E essa divisão é outra do círculo mesmo, da esfera, só para a gente ter um norte aqui, né? uma guia, certo? Então a gente vai ver aqui que o olho dele, ele passa mais ou menos no centro aqui, só que é um pouquinho mais para cima, ó. Então se fosse colocar esse círculo aqui, círculo bem certinho aqui, ó. Então esse olho dele passa mais ou menos aqui, assim. Onde tem... É como se fosse jogar Batalha Naval, né? Não sei se você já jogou Batalha Naval, mas você vai identificando, né? No quadrante 4,3, ou quadrante D, fila 3, sei lá. Tá essa parte aqui do olho, na outra parte tá isso aqui. Enfim, você vai
conseguindo posicionar melhor os elementos e assim a sua cópia, né, o seu desenho de observação vai ficar mais proporcional. Aqui a gente vê também que o outro olho dele, ele está para cima desse eixo central aqui, ó. Então se esse eixo central está aqui, o outro olho dele quase não na verdade encosta aqui, né? Então é um círculo que ele não está exatamente nessa linha aqui. Se fosse traçar uma horizontal aqui, ó, né, fica um espacinho aqui, certo? Então, o começo desse olho também, pelo eixo da posição do rosto dele, quase encosta aqui, ó, no centro. Chega pertinho. Então, a posição do olho esquerdo dele é mais ou menos essa aqui. Primeiro ignorando a sobrancelha, né? Tentando simplesmente posicionar o olho dele, a bolota do olho dele. Agora uma formação aqui bem básica primeiro, da onde está o bico. Então vou fazer esse formato principal aqui, depois a gente acrescenta os detalhes. Aqui já dá para posicionar também a sobrancelha, né? Então a sobrancelha dele corta mais ou menos aqui no olho dele, cobre toda essa parte e ela vaza do olho dele mais ou menos até metade, por final dessa parte do círculo aqui. Então mais ou menos aqui, nesse ponto é o que vai acabar. E eu tô vendo aqui, ó, que essa cabeça dele pode ir um pouco mais para cima. Porque agora comparando com aonde está a posição do olho dele e aonde estava o meu círculo aqui até de referência, eu vi que eu fiz o círculo um pouco para dentro, né? Então vou puxar só um pouquinho aqui para cima que eu acho que vai ficar mais certinho. Beleza. Agora desce aqui a sobrancelha, ela quase um retângulo certinho, né? Ele só fica um pouco mais estreito na parte de dentro, mas na parte de fora um pouco mais aberto. E a parte de lá, ela também, se tivesse um eixo aqui, ó, ela fica na mesma altura, né, respeitando o eixo da cabeça dele na horizontal aqui, ó. Certo? E essa sobrancelha, ela sai um pouquinho da linha da cabeça dele. Ok, ok. Agora posicionar mais ou menos aqui os braços. Então, esse braço aqui de fora, ele faz essa curva. Se fosse comparar aqui o tamanho dele com relação aos braços, essa mão dele aqui está quase, está bem no meio, né? Está bem no centro do corpo dele. Então dá para marcar aqui, ó, posicionar mais ou menos no meio do corpo dele, que daí você tem mais um ponto agora de referência, né? E até esse bico aqui dá para baixar um pouquinho mais ele. Então por enquanto isso aqui é só marcação, né? Não estou detalhando ainda. Certo? Então aqui ele vai descer um pouquinho e aqui ele desce bastante. Faz essa curva e volta mais ou menos na altura da ponta do bico. Então a ponta do bico vai ficar mais ou menos aqui, mais ou menos nessa altura é onde o braço encosta, né? A outra parte aqui
elas vêm aqui de dentro da cabeça, ó, e passa por baixo da mão, certo? Então, vai ficar mais ou menos aqui. Daí dá para meio que calcular o volume da asa dele, né? E ela faz a curva bem na altura da mão dele. Essa aqui, ó. E ela simplesmente se conecta ali em cima, fazendo essa curvinha assim. Basicamente, né? Basicamente isso aqui. Beleza? Depois vem acréscimo de penas e tudo mais. Agora tem as duas massas aqui das perninhas dele. Então são duas bolotinhas que saem um pouco, vão para baixo, né? Da linha da barriga dele. Então a barriga dele está aqui. Dá para posicionar um pouco mais para baixo isso aqui, ó. Certo? Porque tem essa curvinha aqui, ó. Então uma bolotinha um pouco mais para baixo. E essa perninha fica um pouco mais em cima dessa aqui, ó. Ó, mais ou menos. Traçando essa linha horizontal, né? Mais uma vez, essas linhas que eu estou traçando aqui para exemplificar, é bacana você simplesmente educar o seu olhar, né? Para você conseguir enxergar essas linhas de comparação. Aqui eu estou externando, né? Estou mostrando através dessas linhas, as marcações aqui, o que eu estou pensando, certo? Mas o bacana é você realmente tentar educar o seu olhar para isso. E depois até, se quiser depois traçar e comparar para ver se se estava muito fora ou se estava realmente certinho, é legal você fazer só para você ter esse feedback, né? Mas o bacana é você tentar educar realmente seu olhar, né? Tentar definir isso no olho. Não que seja uma regra também, tá? Você pode riscar o papel também. A questão é que muitas vezes você vai estar olhando a figura, tipo, vai desenhar um poste na rua. Você não vai ter como riscar o poste lá, a menos que você tire uma fotografia, imprima essa fotografia e trabalhe em cima dela. Então é bacana você ter essa noção de linhas verticais, horizontais e até na diagonais para te orientar, para te ajudar a fazer um desenho de observação com mais exatidão. Olha que termo bonito. Então aqui, ó, mais ou menos na saída da perninha dele é onde tem a ponta do dedo, ó. Mais ou menos, ó, a ponta do dedo passa um pouquinho, então, né? Você consegue passar um pouquinho aqui, ó. É uma bolinha. Ela vem quase numa reta, só que desce um pouco. Mais um gomo. E esse dedo vai acabar mais ou menos na curva final do corpo dele, ó. Esse corpo dele podia estar um pouquinho mais para fora também. Então, mais ou menos aqui acaba o dedo dele. Beleza? Aí, aqui eu vou até colocar umas linhas só para guiar essa curvatura. Tranquilo. Fazer uma marcaçãozinha aqui da barriga também, da cor mais clara. Eu não vou encher de detalhes aqui, que é só para pegar a referência, né? Referência da forma dele, das formas básicas dele. Então eu só vou acrescentar levemente aqui uma ideia de penugem, só para não ficar também esse gominho tão michuruco. E agora, por fim, tem a cauda dele. Fica abaixo da linha do cotovelo dele, né? Se fosse traçar linha imaginária. Esse aqui é um pouco maior. Opa, o que eu fiz, cara? Então esse é um pouco maior. Esse aqui é até um pouco menor, né?
terceiro aqui. Beleza, sem muito segredo. A peninha dele também aqui. É um gomo para fora. Agora posicionar o olhar dele. O olhar dele não está encostando lá em cima, mas está bem próximo. Com a bolinha central. Com a pupila, né? A bolinha central. E essa aqui já está encostando tanto lá em cima quanto aqui na borda. Beleza. Vou colocar o brilhinho aqui, ó. Ok. E agora, por fim, detalhar o bico, né? Então, o bico dele tem essa bordinha arredondada aqui em cima. Acompanha a curva do olho. Acaba mais ou menos na metade da boca. Do olho, né? Acaba mais ou menos na metade do olho. Desce, fazendo uma curva aqui. Bem dividido aqui no meio. Só que mais para baixo, né? Do centro esse formato triangular aqui, ó. E respeitando esse eixo. Então esse eixo ele faz isso aqui, né? Ele vem e ele acompanha o bico, né? Porque isso aqui é o centro da cabeça dele. Então essa curvinha aqui vai estar mais para fora. E não, se fosse respeitar o eixo lá de trás, ficaria aqui, mas ficaria bem esquisito, né? Então é legal que como ele está para frente, né? Ele faz isso aqui. E aí só completa ali. Beleza. Então, basicamente é isso, tá? Já deu para entender mais ou menos a estrutura dele. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, é isso, tá? Ele ficou um pouquinho mais esticado, né? Daria até para dar uma achatadinha nele, ó. Mas questão de proporção ele tá quase lá. Tranquilo? Espero que isso tenha te ajudado a entender também como que faz esse desenho de observação, não só desse personagem, mas como de qualquer personagem que você queira copiar e fazer um desenho de observação. Se você curtiu, dá aquela joinhadinha, dá aquela curtida legal pra gente, a gente agradece muito quando você curte, quando você compartilha os nossos vídeos. Também se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, que sempre tem uma novidade, uma coisa muito especial que a gente programa, que a gente faz com todo carinho para vocês, beleza? Muitíssimo obrigado por ficando por aqui. Eu sou o Francis de Cristo e continue com a sua evolução diária. Até mais. Já dá para comparar aqui, ó, com essa íris, que dá para baixar um pouco mais, engrossar um pouco mais essa sobrancelha. Beleza. Agora a parte do bico. Você vê que não é uma quina exatamente, uma curvinha, mas determinando quase uma quina aqui. E ela vem e desce numa curva para chegar numa quina lá embaixo de novo. Então ele vai descer aqui como uma curva bem triangular, né? Vai lá na ponta, faz a curvinha e desce formando a quina lá de baixo. Nesse ponto aqui sobe. Agora, essa curva, o bico de cima, ele faz a curva já caindo aqui e ele encosta na extremidade. É uma coisa que geralmente os desenhistas, né, evitam de fazer, é criar essa tangente, né, esse ponto de conexão entre uma linha que está lá atrás e uma linha que está aqui na frente, porque isso chapa o desenho, né.